funcionário de uma fazenda fazia uma inspeção de rotina, quando encontrou um corpo. Era o corpo de uma mulher. Pouco tempo depois, a polícia chegou ao local e fez uma descoberta ainda pior: o corpo de uma criança. Mas era horrível, horrível fazer. As duas vítimas estavam carbonizadas, sem documentos, sem identificação. Mas o que mais chocou os investigadores foi a forma como elas morreram. A mulher tinha marcas de tiros e facadas. A criança, de no máximo 3 anos, foi asfixiada. E depois disso, os corpos foram queimados. Nesse momento, o delegado responsável pelo caso já começava a suspeitar de um crime passional, principalmente pelo nível de violência. Não parecia um assalto, já que todos os pertences das vítimas estavam ali. Era como se o autor tivesse agido com ódio. A partir daí, a investigação seguiu por um caminho essencial: descobrir quem eram aquelas vítimas. Mas havia um problema. A cidade permanecia em silêncio. Ninguém apareceu para reconhecer os corpos. Nenhum familiar, nenhum conhecido. E até aquele momento, não existia registro de desaparecimento na região. Era como se aquelas duas pessoas simplesmente não existissem. Sem pistas, o delegado tomou uma decisão. Apelou para as rádios da cidade. Divulgou o caso, na esperança de que alguém reconhecesse as vítimas. A gente ouviu pela rádio que tinha encontrado um corpo de uma criança e de uma mulher. Mas ninguém apareceu. E sem identificação, as duas foram enterradas como indigentes. Naquele momento, tudo indicava que aquela história terminaria ali, sem respostas. Mas 3 semanas depois, a alguns quilômetros de Sorriso, na cidade de Cuiabá, um homem entrava em uma delegacia. E naquele momento, o mistério começava a mudar. Aquela mulher agora tinha um nome: Sandra Fátima de Souza. 22 anos, empregada doméstica. E a criança era filha dela, Vanessa, apenas 2 anos e meio. Agora, as peças do quebra-cabeça começavam a aparecer. Mas ainda faltava entender o principal: como essa história chegou até aquele final tão brutal? E o que exatamente aquele homem disse na delegacia? E mais importante, quem era ele? E para isso, a gente precisa voltar no tempo e conhecer quem era Sandra. Para entender a história da Sandra, também é preciso entender o Brasil daquela época. Sandra nasceu por volta de 1973 e cresceu em um período em que milhares de famílias deixavam o campo em busca de uma vida melhor nas cidades. Era o auge do êxodo rural. No interior, faltavam escolas, oportunidades e, muitas vezes, até o básico. Para muitas jovens como Sandra, o caminho era praticamente um só: trabalhar como empregada doméstica. Era assim que muitas conseguiam morar na cidade e, ao mesmo tempo, estudar. Era um recomeço, uma chance de quebrar o ciclo da pobreza. E foi exatamente esse caminho que Sandra tentou seguir. Ela saiu da zona rural, foi para a cidade, com um objetivo simples: ter uma vida melhor. Mas, naquela realidade, também existia outro lado. Um lado onde jovens como ela acabavam vulneráveis a pessoas com mais dinheiro, mais poder e mais influência. Sandra não queria só trabalhar, ela queria estudar, queria crescer, queria ter uma vida melhor. E quem conhecia ela descrevia como uma pessoa doce, tranquila, sempre tentando ver o lado bom das coisas. Com o tempo, ela começou a se adaptar. A família onde trabalhava tratava ela bem, ela fez amizades e passou a ter uma rotina mais estável. Era uma vida simples, mas cheia de planos. Foi nesse momento que Sandra conheceu um homem que mudaria completamente o destino dela: Ivanor Lunardelli. Ele era empresário, tinha dinheiro, influência e parecia oferecer tudo aquilo que ela nunca teve. De um lado, uma jovem começando a vida. Do outro, um homem mais velho, com dinheiro e influência. Uma ligação, uma caixinha de bombom, para ela, aquilo já era suficiente para acreditar que existia algo ali. Que ele se importava, que existia sentimento.
e Sandra se entregou. Mas nem todo mundo via aquilo da mesma forma. A patroa, que convivia com Sandra todos os dias, não gostou do que estava acontecendo. Ela percebia sinais, desconfiava da situação. Mas existia um limite. Sandra não era sua filha, e por mais que se preocupasse, ela não podia interferir. Enquanto isso, o relacionamento continuava, e Sandra cada vez mais envolvida. Mas havia um problema. Ivanor escondia uma parte importante de sua vida. Ele era casado e tinha filhos. Os amigos tentaram alertar Sandra, mas ela não quis acreditar. Apaixonada, ela se afastou de quem tentava ajudar e continuou o relacionamento. Enquanto isso, ele negava tudo. Negava o casamento, negava a família. Com o tempo, ela foi se isolando. Parou de contar um dia, com quem estava, o que estava vivendo. Até que, meses depois, veio a notícia que mudaria tudo. Ela estava grávida. Sandra acreditou que aquilo poderia aproximar os dois, mas a reação dele foi o oposto. Fria, distante, cruel. Ele se afastou e deixou Sandra completamente sozinha. Sem apoio, sem estrutura, ela tomou uma decisão. A gente estava na escola um dia e ela chegou falando que ia embora. Nós não acreditamos, levamos na brincadeira dela, né? Meses depois, Sandra entrou em contato. Disse que estava bem, que estava trabalhando e vivendo em Cuiabá, e que tinha dado à luz uma menina, Vanessa. Naquele momento, ela já estava em um novo relacionamento, tentando seguir em frente. Mas havia algo que ela não conseguia aceitar: a filha crescer sem o reconhecimento do pai. Sandra tentou, várias vezes, contato com Ivanor. Ligou, mandou recados, até que, em 1995, cansada de esperar, ela decidiu procurar a justiça. Entrou com uma ação de investigação de paternidade, mas mesmo assim, ainda tentou resolver tudo de forma amigável. Em agosto daquele ano, Sandra foi até o trabalho dele. Queria apenas o que era justo. Mas, pressionado, Ivanor perdeu o controle. Para se livrar da situação, entregou um cheque. Mas junto com o dinheiro, veio uma ameaça. Era um aviso, para que ela nunca mais o procurasse, senão ele a mataria. Uma amiga de Sandra lhe disse para tirar uma xerox do cheque. Isso era para provar que ele reconhecia a filha. Nesse ponto, Ivanor já carregava um histórico que dizia muito sobre quem ele era. Pagava pensão para outras 2 ex-companheiras, todas com filhos dele. E tem um detalhe importante. Junto com o cheque, ele prometeu ajudar na criação da filha, com R$ 300 por mês. Um valor que hoje equivaleria a cerca de R$ 2.000. Mas ele não cumpriu. Em setembro, o dinheiro simplesmente não veio. E isso levou Sandra a tomar uma decisão. Ela virou à noite, dentro de um ônibus, determinada a encontrar Ivanor. Era cedo, 6 da manhã. Ela acorda um funcionário e descobre onde Ivanor estava. Recém-separado, dormindo nos fundos de uma oficina, com outra mulher. Segundo testemunhas, ele acordou alterado, expulsou Sandra e a própria filha. Mas não para por aí. Ele vai atrás delas. Ele tinha a opção de parar e não escolheu isso. Ivanor obriga as duas a irem com ele, até um matagal que ele conhecia bem, um lugar isolado. Se Sandra sabia ou não do destino que as aguardava, permanece um mistério. O que se sabe é que, naquele instante, Ivanor selou o fim de suas vidas, privando mãe e filha de qualquer futuro. No local, Sandra foi morta com extrema violência. Foram disparos de arma de fogo, agressões físicas e golpes de faca. Já a pequena Vanessa morreu por asfixia. Ivanor ainda carbonizou os corpos para dificultar a identificação, o que de fato aconteceu. Foram necessárias 3 semanas para que as duas fossem reconhecidas. Durante esse período, ele seguiu sua rotina normalmente, como se nada tivesse ocorrido. O contraste era brutal. A frieza de Ivanor contra o desespero de um homem que buscava notícias da namorada. Na delegacia, o relato parecia comum.
até o momento em que a cidade de Sorriso foi mencionada. Ali, o que era apenas uma suspeita para a polícia tornou-se uma certeza terrível. Ao identificar os pertences de Sandra e Vanessa nas fotografias, o rapaz desabou. Naquele instante, as vítimas deixavam de ser apenas estatística para ganhar o nome e a história que o fogo tentou apagar. Foi nesse momento que as autoridades finalmente chegaram a um nome. Na delegacia, Ivanor tentou negar tudo. Disse que não conhecia Sandra, nem a própria filha. Mas um detalhe acabou com a mentira. Um cheque, guardado por Sandra, como prova da paternidade. Aquilo foi o suficiente para ligar Ivanor diretamente ao crime. E mesmo assim, ele ainda conseguiu permanecer em liberdade por um tempo. Em outubro de 2005, a prisão é decretada, mas ele foge, e o caso se arrasta por mais de uma década. Só em 2008, Ivanor é finalmente preso, levado a júri popular e condenado a mais de 30 anos de prisão. Ivanor passou 2 décadas atrás das grades, vendo os dias se arrastarem enquanto pagava pelo horror que causou. Em 2022, ele infelizmente sentiu o gosto da liberdade ao progredir para o regime semiaberto. Mas o destino reservava um desfecho que nenhum juiz poderia prever. No início de 2026, o fim veio rápido e violento em um acidente de carro. A ironia é amarga. O homem que tanto lutou para ocultar seus crimes e seguir a vida como se nada tivesse acontecido, acabou encontrando seu próprio fim em meio às ferragens, deixando para trás um rastro de dor que o tempo nunca conseguiu apagar. Muitos dizem que a justiça dos homens falha, mas a do destino é implacável. Ivanor viveu até os 70 anos, envelheceu e viu o tempo passar. Um privilégio que ele mesmo negou a Sandra e à pequena Vanessa. Ele teve o tempo que roubou delas. Ao olhar para essa história, é impossível não evocar a essência de Fernando Pessoa e pensar naquelas vidas que se perdem no quase. O que Sandra teria sido se nunca tivesse encontrado Ivanor? O que teria sido de seus sonhos e de seus dias se as escolhas tivessem levado a outros caminhos? O que resta agora é o silêncio de uma existência que foi interrompida antes da hora. Para você, o fim de Ivanor na estrada traz algum conforto? Ou a conta de uma vida interrompida nunca será totalmente fechada? Quero saber o que você pensa.